Bíblia, capítulo 12, versículo 1 até ao 3. Capítulo 12, versículo 1. Primeiro é João. E depois capítulo 22, versículo 15 e 18. Quem abriu, diga amém. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Andemos 10 capítulos, capítulo 22, versículo 15 até ao 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Até aqui, irmãos. Querido e amado Deus, querido e amado Pai, ó Senhor, eu sei, Senhor, e te peço, ó Deus Todo-Poderoso, que de mim mesmo, Senhor, eu nada tenho, eu nada sei, ó Santo de Israel. Eu te peço, Deus de Israel, que venhas a operar, meu Pai, maravilhosamente nesta noite, Senhor, apenas para engrandecimento da Tua Palavra, apenas para que o Teu Evangelho, apenas para que a Tua Palavra, ó Deus Todo-Poderoso, ela seja levada não só a esta Tua Igreja, mas à Igreja em Cristo espalhada sobre a face da terra. Senhor, abençoa, meu Pai, todos aqueles, Senhor, que ouvirem a Tua Palavra, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, em Cristo Jesus, quem é este homem, Abraão, este homem de fé, que um dia Deus lhe pede para enverdar um caminho, um chamado de fé, para que saísse de uma determinada terra para ir à terra prometida. Este homem, Abraão, que mais tarde, Abraão, que significa pai exaltado, e que um dia Deus o transforma em Abraão, ou seja, pai das nações. Este homem, ele por si só, ele não começa a sua jornada só através de si. Milhares de anos antes, Abraão, esta mensagem, esta palavra, ela começa aqui quando nós nos deparamos no capítulo 12 de Gênesis, ou seja, Gênesis significa o começo. Será 4.000 anos, 2.000 ou 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, há 4.500 anos a nossa data atual, 2016. Esta nossa palavra, ela começa muito antes de Abraão. Ela começa quando Deus, primeiramente ele faz um concerto com Adão no capítulo 2. Mais tarde ele faz um novo concerto, ou seja, nós sabemos que Adão, ele peca, ele tem uma fraqueza física e espiritual, e ele peca e coloca em risco toda a humanidade. Mais tarde, Deus, ele vê-se na obrigação para salvar a humanidade, no capítulo 9 de Gênesis, ele fazer um novo concerto com Noé. E Noé, divinamente avisado das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se vêem, ele foi feito herdeiro
da fé pela justiça, ou seja, ele foi feito herdeiro porque acreditou na palavra do Senhor. E acreditando na palavra do Senhor, e sabendo ele que também todo o povo ele andava a pecar naquele tempo, ele salva-se a si, a sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Destes 3 filhos saem 3 grandes correntes teológicas, 3 grandes correntes, as quais nós passamos a citar. Jafé, eles não foram muito conhecidos no passado, mas deram origem ao povo indo-europeu, ou seja, às nações europeias que nós conhecemos hoje e que são nações prósperas financeiramente, algumas delas, mas ministerialmente ou da parte de Deus, elas correm grandes riscos de perecer. Jafé. Agora, falando de Cão, na altura, ou Cam, em algumas Bíblias, traduzido em algumas Bíblias, Cão ou Cam, deu origem a Cush e deu origem a Nimrod, ou seja, ele foi o arquiteto, o construtor da Torre de Babel, sendo ele a própria personificação de Satanás, sendo ele também nos finais dos tempos, quando vier Jesus Cristo de Nazaré, ele a personificação, uma das personificações do próprio Satanás, do próprio diabo. Mas em contradição a Nimrod, este homem que foi um dos primeiros organizadores organizadores contra Deus, ou seja, foi ele que fez as primeiras manifestações contra Deus organizadas e levou a construção da Torre de Babel, ao qual Deus, como todos nós sabemos, Deus se irou, e ao se irar a Torre de Babel, ela foi deitada por terra, ela foi destruída pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Mas em contraposição de Satanás, temos sempre alguém, ou temos sempre um homem escolhido por Deus, e este homem é Sem, e Sem é um dos filhos também de Noé, ao qual nos dá uma linhagem até ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sem, ele é um homem escolhido por Deus, ao qual iria ser trazido até Abraão. Sem dá origem à palavra do Senhor, dá origem à linhagem até 10 gerações depois, até chegarmos a Abraão, onde nos fala Sem, Arfaxad, Salá, Eber, Serug, Reu, Peleg, Naor e Terá. Chegamos a Terá, pai de Abraão. Nos tempos de Peleg, 3 gerações antes, ou seja, no decorrimento de Noé, Sem, até Terá, pai de Abraão, encontramos Peleg, que foi neste tempo que Nimrod, ele se organiza contra Deus, e é neste tempo que nós passamos a falar que há confusão das línguas, há um novo dito, por assim dizer, da palavra de Deus, quando um povo se ira contra Deus ou se revolta contra Deus, ele para castigar esse mesmo povo, ele faz a confusão das línguas para que esse mesmo povo ele não se entendesse um ao outro e para que eles começassem a vaguear sobre a face da terra. Nimrod, por curiosidade, também foi um dos construtores da cidade de Nínive. Há muitos teólogos que dizem que Nimrod ele foi um dos grandes construtores de grandes cidades na terra. Mas este homem, por assim dizer, não passou de um arquiteto contra Deus, porque essas cidades, elas apenas foram consentidas por Deus para que Deus viesse a subjugar esse mesmo povo e a demonstrar o seu poder e a sua glória, destruindo a Satanás desde as suas bases. Nimrod, ele foi um dos segmentos, um dos príncipes de Satanás sobre a face da terra, que tentaram confundir os filhos de Deus. Chegamos a Terá, e Terá um dia, ele pai de Abraão, e esse homem, um homem que era um homem idólatra, como nós sabemos,
Terá, pai de Abraão, ele não era um homem que amava, por assim dizer, a Deus. E um dia ele sai de uma terra, ele sai de Ur dos Caldeus, e ao ir para Ur dos Caldeus, ele leva os seus filhos, leva dois dos seus filhos, Abraão e Naor, porque Arã acabara por falecer um dos filhos de Abraão, que eram 3 principais, ou seja, Arã acabara por falecer em Ur dos Caldeus, e Abraão e Naor, ele leva de Ur dos Caldeus para uma grande caminhada, uma grande jornada para Canaã, mais precisamente em Harã. Eles fixam-se em Harã depois de uma grande viagem, depois de uma grande jornada. Terá, pai de Abraão, levou o seu filho, levou Abraão, ao tempo Abraão, levou a sua nora, levou o seu filho Ló, filho também de Harã, e foram, por curiosidade, Harã é um dos filhos de Abraão, e eles foram se fixar em Harã, em Canaã, ou seja, na cidade de Harã. E eles, ao se fixarem em Harã, um dia a Deus, no capítulo 12, versículo 1, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E ao fazer promessas a Abraão, é aqui que a nossa palavra ela começa. E ele disse: olha, meu filho, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu tenho ouvido algumas palavras onde nos dizem que muitas vezes Abraão ele não tem exemplos de fé, mas no meu entender, Abraão ele tem grandes exemplos de fé antes de ele enveredar por esta grande jornada, esta grande caminhada, este chamado de Deus. Ele tem um exemplo de fé de Enoque, ele tem um exemplo de fé de Abel, ele tem um exemplo de fé do próprio Noé. Ou seja, ele tem grandes exemplos de fé, mas não havia um exemplo de fé onde o homem era chamado para uma outra cidade, onde ele seria obrigado a largar toda a sua família, onde ele seria obrigado, ou praticamente toda a sua família, os seus amigos, seria obrigado a largar várias coisas ao qual ele amava, e ao qual materiais, casas, gado, ele apesar de levar muitas coisas com ele teve que deixar para enverdar esse caminho de fé, esse chamado do nosso Deus. Ele teve que largar muitas das coisas para trás, mas mesmo assim, dizem os estudiosos que ele levou cerca de 1000 pessoas com ele, ou seja, uma tribo de cerca de 1000 homens e mulheres e crianças o acompanharam, com muito gado, com muitas coisas que Abraão ele tinha acumulado ao longo da sua vida. Porque Abraão, quando ele é chamado, ele não é uma criança, ele não é um homem de meia idade. Abraão, quando ele é chamado, ele tem 75 anos. Muitos de nós somos chamados quando jovens e não acreditamos no nosso chamado. Muitos de nós somos chamados na meia idade e não acreditamos no nosso chamado. Mas Abraão, com 75 anos, ele ouviu a palavra de Deus e disse para ir para uma outra terra, e ele agarrou em grande parte da sua família e começou a enverdar uma caminhada de fé, andando até Canaã, 513 quilómetros, cerca de 513 quilómetros. E nós, ao pensarmos em cerca de 513 quilómetros, nós não podemos pensar nos dias de hoje, onde existem estradas com bom asfalto, com bom alcatrão, onde existem várias autoestradas. Quando este homem ele envereda pela palavra do Senhor, acreditando no próprio Deus, ele vai para o deserto, onde a água era escassa, onde a erva para os seus animais, para que eles pudessem comer, era escasso. Então ele começa uma jornada de fé, e com certeza por várias vezes, ou seja, onde de dia o calor era intenso, onde o frio à noite era desmesurado.
Como é que um homem com 75 anos, que já não é uma criança, ele agarra em toda a sua, alguma da sua família, alguma da sua parentela, cerca de 1000 pessoas, e também agarra, meus queridos irmãos, não pensem que Abraão, ele andava sozinho. Abraão, nesta altura, em meu entender, ele já tinha um exército que o acompanhava. Quando Deus o chamar, quando Deus disser para você ir para uma outra terra, quando Deus disser que você tem uma promessa, saiba de uma coisa, que Deus, apesar de mandar a sua família, alguma da sua família consigo, Ele cria um exército para o acompanhar, Ele cria um exército para as suas dificuldades, Ele cria um exército para que quando alguém contender consigo, o mal, ele vai ser destruído, o mal, ele vai ser derribado, o mal, ele vai ser deitado por terra, porque Abraão, ele não caminhava sozinho, Abraão, ele caminhava através de uma promessa de Deus. Quando Abraão, ele chega a Canaã, andando 513 quilómetros num deserto profundo, em uma caminhada onde via areia, pedras, constantemente com a sua família, um ancião olhar para os seus filhos, olhar para alguma da sua família, olhar para cerca da tribo que o acompanhava, que eles eram uma tribo naquele tempo nómada, ver as dificuldades. Com certeza eu creio que Abraão, ele chegava ao final da noite, pastor, e orava e dizia ao Senhor: será que vou no caminho correto? Será que vou te encontrar lá em Canaã, meu Deus? É o que muitos de nós fazemos a pergunta quando fazemos a nossa caminhada de fé, quando somos chamados por Deus. Muitas das vezes os maus pensamentos vêm-nos à mente, porque Satanás, ele quer que nós percamos a nossa bênção, porque Satanás, ele não quer que nós façamos a nossa caminhada de fé para a nossa salvação e a salvação de muita da nossa família. Quando Abraão, ele chega a Canaã, sabe o que é que eles encontraram? Abraão, ele chegou, viu a terra prometida e começou a olhar, e sabe o que ele viu? O inimigo. Ele viu os cananeus. É necessário urgentemente expulsar os cananeus. Quando Deus, ele coloca cananeus à nossa frente, é para ser derrotados. Quando Deus, ele coloca dificuldades à nossa frente, é para que nós possamos vencer o cananeu. Quando Deus, ele nos faz com que nós enveredemos uma caminhada de fé, para que nós vamos até uma determinada cidade, até um determinado país, e que lá está o cananeu é para ser destruído. O cananeu é para ser destruído, porque a terra prometida é para os filhos de Deus, no passado, no presente e no futuro. O cananeu vai ser deitado por terra. Nesta noite, os maus pensamentos, que é o seu cananeu, as dificuldades, as bênçãos que temem não vir, é o seu cananeu. Esse cananeu será deitado por terra. Esse mal será deitado por terra, porque a sua vitória, ela vem da parte de Deus. Porque Deus prometeu uma cidade, Deus prometeu um país, e esse país está ocupado. Esse país está ocupado, mas vai ter que ser desocupado, nem que seja a base da chapada de Satanás. Abraão, ele chega à terra prometida, ele chega a Canaã, vai até o Monte Moriá, faz um novo concerto com Deus, faz um concerto com Deus, com certeza agradece ele e toda a sua casa, todas as pessoas que o acompanhavam. Mas entretanto acontece algo extraordinário. Abraão, a cidade de Canaã,
acometida de uma grande fome, apenas para provar a fé de Abraão. A promessa estava quase a ser cumprida. E Abraão, ele retrocedeu. Quando ele retrocede, ele deixa o Egito. Ele é chamado em Gênesis capítulo 12, versículo 12 ao 1 ao 9. Do capítulo 12, 10 ao 20, Abraão, ele deixa o Egito. E quando ele deixa o Egito, ele comete um erro crasso na sua vida. Quando ele chega ao Egito, ele vê as pirâmides, ele vê exércitos egípcios, ele vê uma cultura completamente diferente. Ele vê novamente um país, nesse tempo a maior parte da humanidade, ela se regia naquele tempo, ela se regia no crescente fértil, que era os sítios onde todos escolhiam. Ela se regia também em sítios no Egito, ou seja, o Egito era a maior potência mundial à altura. E então Abraão, o que é que Abraão faz? Abraão vai para o Egito. Quando Abraão chega ao Egito, ele comete uma das maiores atrocidades para si. Quase que perde a bênção, quase que perde a esposa, quase que perde a sua vitória, quase que perde a sua transformação. Quando é transformado em Abraão para Abraão, quase que a sua mulher, ela também perde a sua transformação do seu nome, onde o seu nome era Sarai, passa para Sara, minha princesa, e passa a ser só princesa, ou seja, promessa da parte de Deus, porque não era só Abraão que era uma promessa, não era só Abraão que era escolhido. Quando o homem é escolhido, a esposa é escolhida. Quando o homem toma posse de um país, a esposa o acompanha. Quando o homem, ele vai tomar posse da vitória, leva sempre a sua esposa consigo. E naquele tempo ele quase que perde a sua vitória. E no capítulo 13, 7 ao 18, no capítulo 13, ele, depois de cometer aqueles erros, todos nós sabemos, Deus, ele fala com o faraó em sonhos, acomete o faraó praticamente expulsa Abraão. Então é necessário Abraão voltar a fazer um novo concerto com Deus. Ele volta em mais uma jornada difícil, do Egito para Canaã, vai em sofrimento, novamente encontra areia, novamente encontra dificuldades na sua jornada, na sua caminhada. E quando chega lá, ele fica entre Betel e Ai, ou seja, ele fica entre a casa de Deus e a casa do monturo. É então que Abraão, ele, ao chegar a Canaã, eu creio, irmãos, e está escrito na Bíblia, que Abraão volta a fazer um novo concerto com Deus. Abraão vai novamente a Betel, ou seja, vai à casa de Deus, ao Monte Moriá, e ele volta a fazer um novo concerto com Deus e pede perdão a Deus, porque muitos de nós pecamos, muitos de nós na nossa caminhada, na nossa jornada, quando estamos a atingir quase a nossa vitória, Satanás ele nos coloca tropeços, Satanás ele nos coloca algo físico para que nós não consigamos alcançar a nossa vitória. Mas foi necessário Abraão, naquele tempo ainda Abraão, eu estou a falar Abraão no sentido lato, porque Abraão é o pai da nossa fé, é o pai da nossa fé, o pai da fé de duas outras religiões. E quando ele faz o novo concerto, ele pede perdão a Deus. Ele volta a dizer: Deus, eu pequei, me perdoa. A fome era uma provação apenas para que eu fosse mais devoto a Ti, ó Deus. A fome era uma provação. Com certeza eu creio que Abraão falou essas coisas. Olha, Deus, a provação era uma provação extraordinária para que Tu me desses a vitória, para que Tu me desses a bênção, para que Tu me desses e fizesses como Tu dissestes na Tua palavra, direcionado aos meus ouvidos, que eu seria, que os meus descendentes seriam como estrelas no céu. E como confirmação, Deus, Ele sempre confirma, como os grãos de areia em todas as praias sobre a face da terra. Ou seja, seria a promessa no tempo passado, presente e futuro, em todos os tempos e em todas as eras. Abraão,
quase que perdeu essa vitória. E quando Abraão, ele faz esse novo pacto com Deus, ele faz essa nova aliança com Deus, ele tinha uma promessa de ter um filho, Isaac. Ele não soube esperar, e quando ele foi chamado com 75 anos, 11 anos depois, a sua esposa lhe dá a sua serva, Agar. E quando dá a sua esposa, ele tem um filho, que é Ismael, como todos nós sabemos. Um dos maiores erros que foi cometido na terra. Ou seja, através de Ismael, veio os muçulmanos, esse povo que dá chatices a Deus. E mais tarde, ou seja, como Abraão não soube esperar, mais tarde, 14 anos depois, ou seja, 25 anos depois de ser chamado, aos 75 anos, 25 anos depois, com 99 anos, Abraão, o seu nome, Abraão passa para Abraão, Sarai passa para Sara, é novamente feita a aliança com Abraão e Sara. E nesse momento Deus nos diz, em confirmação, que eles seriam pai de muitas nações, pai de multidões. É aqui que nós chegamos, meus irmãos. A palavra, quando Abraão, ele renunciou ao seu país natal, quando Abraão ele renunciou à sua família, quando Abraão renunciou ao Val do Jordão, quando Abraão renunciou a si mesmo, quando Abraão renunciou um dia a Ismael, provocando aquela grave falha na história, quando Abraão um dia, chegamos ao capítulo 22, e ele renuncia ao seu próprio filho, Isaac, ele dá uma das maiores provas de fé ao Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes, Ícaro Souza, nós não temos coragem de renunciar à nossa própria vida, nós não temos coragem de renunciar aos nossos bens materiais, infelizmente, nós não temos coragem de renunciar às coisas do mundo, mas Abraão, ele teve coragem de renunciar a si mesmo, coragem de renunciar ao seu filho Ismael, e renunciar aquilo que ele mais amava, que era Isaac. Ele renunciou ao seu filho, dando ele ao holocausto. Mas Deus não aceita sacrifício humano. Nunca, jamais nosso Deus aceitará um sacrifício humano, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um criador, não é um destruidor. Ele é um criador e um ganhador de almas, não um matador. Jamais o nosso Deus requeriria para si sangue humano que não fosse do seu filho. Ele próprio deu o seu filho, mas não deixou Abraão dar o seu Isaac. Abraão não deixou dar o seu Isaac, mas ele deu o seu melhor para cada um de nós. O nosso Deus nesta noite, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Pela fé os antigos atingiram testemunho, e a fé é algo de extraordinário, porque através da fé veio o grande avivamento do Senhor sobre a nossa igreja, veio o grande avivamento sobre esta cidade, sobre esta terra, que é este país de cananeus, ao qual estes cananeus vão ter que bater em retirada, ou batem em retirada, ou se convertem a Jesus Cristo de Nazaré. Pela fé, o grande avivamento da parte do Senhor, ele recairá sobre esta nação. Abraão, ele foi um homem de fé, com uma caminhada extraordinária, onde ele teve também altos e baixos. Ele errou. Abraão também, ao ser chamado por Deus, ele ao ir e responder ao chamado de Deus, mas depois ele também, em seu coração humano, ele também falhou. Quantos de nós também não falhamos? Quantos de nós não falhamos, mas muitos desistem? E a verdadeira diferença está entre desistir e o caminhar, e continuar a caminhar e a acreditar em Deus.
quando Deus ele toca no coração de Abraão e faz um novo chamado a ele e diz: olha, Abraão, eu tenho um concerto contigo, meu filho. Tenho um concerto contigo e com todos os teus descendentes. Não te esqueças da promessa que eu te dei. Foi através de Abraão que surgiu, sempre na proteção de Deus, a descendência de Jesus Cristo de Nazaré. Porque muitos de nós, muitos personagens bíblicos, nós teimamos em nos esquecer deles, mas por mais que pensemos que eles não têm qualquer valor, foi uma promessa de Deus. Esses homens, foi através deles que Jesus Cristo, ele chegou até nós para nos poder salvar. Ou seja, ele poderia chegar de uma outra forma qualquer, mas ele escolheu o ser humano. Ele levantou vários homens sobre a face da terra. Não foi só um que ele levantou dezenas, porque a linhagem de Jesus Cristo de Nazaré, ela tem dezenas de homens e mulheres de Deus, homens que foram levantados do monturo, daquele talai que nós falámos agora, que foram levantados do desprezo humano, apenas para que um dia Jesus Cristo nos viesse a dar a vitória, apenas para que Jesus Cristo um dia nos viesse a trazer a redenção através do seu sacrifício, através do seu sangue. Algo que eu vos digo, meus queridos irmãos, é uma palavra de um presbítero, de um amigo: nunca desistam da vossa caminhada de fé. Existem vitórias que estão retidas por Satanás para cada um de vós. Existem muitas vitórias que vocês nem sequer imaginam, mas que ainda estão retidas, porque Satanás é astuto, Satanás é sujo, Satanás ele só vai matar, roubar e destruir. Satanás, ele não quer o nosso bem, nunca quererá o nosso bem, mas na interposição de Satanás está sempre à frente dele, está o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele nos quer trazer vitória em todo momento e em todo instante da nossa vida. Que a vitória esteja sempre convosco, que Deus esteja sempre convosco, acreditando cada um de vós na vossa promessa, tal qual um dia Abraão ele acreditou na sua promessa, no seu chamado. Vocês sendo mais novos, ou você ancião que está em casa, que tem 75 anos e pensa que o seu lugar é no lar, ou pensa que chegou a sua hora de morrer, Deus poderá lhe dar muito mais anos de vida e poderá renovar fazer uma nova aliança, um novo pacto consigo, e através de si a história de nações ainda pode mudar, através de si a história de cidades ela vai mudar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.